Ei! Se você está feliz, se você sente uma unção neste lugar, bate na mão do seu irmão e fala: Deus te abençoe. Yes! Fala, você veio para um culto que vai mudar a sua vida. Diga para outra pessoa: vai mudar a sua história, vai mudar a tua jornada. Vira para quem está do seu lado e fala: você é lindo demais. Mesmo de bermudinha com a canela para fora, você é lindo, maravilhoso. Você é cheiroso ou fedidinho, você é uma bênção. E se você está feliz, pode se assentar aí no seu lugar. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos... Não vou nem pregar desse jeito. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos... Nós somos uma rede que desiste fácil, amém? Que mané amém? Que mané amém? Nós somos aqueles que não desistimos, nós somos aqueles que pregamos o Evangelho, nós somos aqueles que somos vivos. Se você é vivo aí, dá um glória aí no seu lugar. Tem alguém que está aqui comigo nessa noite? Não vou pregar. Tem alguém que está comigo aqui nessa noite? Glória a Deus. Nós estamos em uma série no qual ela tem o propósito e o tema de Don't Stop. Tô fera no inglês, e o significado disso é não pare. Vira para quem está do seu lado e fala: não pare. Sabe, esse tema é um tema que, se nós olharmos para a nossa geração hoje, quantos aqui já pararam em algum lugar da tua vida, já pararam em meio a algum processo, já desistiram de fazer uma faculdade, já pararam até de namorar aquela menina feia, sabe, aquele cara bonito? Quantos aqui já pararam em algum lugar, em alguma estação da sua vida? Alguém aqui já parou alguma vez? Você nunca parou? Faz assim, só para mim ver, quem já pensou em parar então, vamos? Já pensou, tá bom, você nunca parou, mas já pensou. Faz assim, ó, só para mim te ver e fazer parte. Você está participando de um culto e você é vivo, faz assim, ó. Nossa, a igreja inteira, eu achava que só tinha anjo aqui, sabia? E essa série, ela falou muito comigo quando eu estava quando eu estava procurando um tema, né, Cleitinho? O Cleitinho até sugeriu um tema para mim, ele falou: pastor, vamos fazer X tema. E eu pensei muito, e eu disse que essa série nós íamos tratar sobre nós não vamos parar, porque você pode perceber que vai chegando próximo ao final do ano, a tendência nossa é parar. Você acredita nisso? A nossa tendência é desanimar, é ou não é? É. Se você falou que não, você aí deu uma escondidinha no seu ego. Mas é verdade, nós pensamos em parar, nós pensamos em desistir. Eu sou uma pessoa que eu sou ligada no 280, a minha hiperatividade é 480 mil e lá vai cacetado. E por um breve momento na minha vida, na segunda-feira, em plena segunda-feira, eu falei: nossa, eu não vejo a hora de chegar a sexta. Alguém já pensou assim? Olha os irmãos se revelando. Gente, é normal, você é um ser humano. Alguém já pensou assim? Chega na segunda-feira, no dia de trabalho, e você: ai, eu não vejo a hora de chegar a sexta. E é normal nas nossas vidas, em alguns momentos, em algum ponto, nós nos decepcionarmos e a gente pensar em parar. Eu não sei se você viu, mas ontem eu postei uma frase dizendo que muitas vezes nós paramos porque a igreja machuca. Nós ouvimos algumas coisas dentro da igreja e muitas vezes nós paramos porque ouvimos que a igreja machucou e a gente acaba desistindo. Pessoas dentro da igreja acabam te machucando e você acaba desistindo. Eu postei uma frase que eu vi na internet, eu não sei quem é o autor, eu não fui procurar o autor, mas eu acabei vendo essa frase, e essa frase me deu uma impactada tão grande, porque ela fala: muitas pessoas vê a igreja te machuca, você para, as pessoas te machucam e você desiste, mas o mundo lá fora te machuca o tempo todo e você continua no mundo.
É interessante isso, não é? Aí, abaixo dessa frase, eu estava escrevendo algo ali, eu estava acrescentando, numa frase de um autor desconhecido, eu estava acrescentando: não é que a igreja nos machuca, é que nós não resolvemos os nossos problemas. Então é muito mais fácil nós desistirmos, pararmos e fugir. Eu preciso dizer algo para você nessa noite. Doa a quem doer, vira para quem está do seu lado e fala: ei, resolve os seus BO. Resolve os seus BO. Mas não para não. Não desiste não. Porque se você olhar para o lado, você vai desistir. Lembra daquele versículo 10.000 cairão à direita, 1.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Você lembra disso? É mais ou menos assim. Mas você não pode desistir, você não pode parar. Vira para quem está do seu lado e fala: você não pode parar. Pastor, você não pode parar de falar. Vira para quem está do seu lado. Para nós que somos cristãos, entenda algo. Desistir para nós não é uma opção. Às vezes na minha vida, na tua vida, desistir tem sido o plano B muitas vezes. Mas não existe um plano B para quem conhece a Cristo. Não existe um segundo plano para quem conhece a Cristo. Don't stop, não pare, porque não tem outra saída. Sabe, quando o Cristo está se revelando, Pedro se levanta em algum momento e fala: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Nós acabamos de cantar isso. Entenda uma coisa: uma vez que você conheceu a Cristo, uma vez que você viveu esse evangelho, uma vez que você assentou à mesa, uma vez que Ele realizou milagres sobre a sua vida, somente pela gratidão a tudo aquilo que Ele fez, você não pode desistir. Somente por um fato, só pela gratidão, você jamais poderia desistir, ou você jamais poderia parar. E às vezes nós nos tornamos um cristão, um crente, achando que nós temos o plano B, mas nós não temos um plano B. Quantas vezes eu e você, jovem, nós abrimos mão porque a pressão existe no nosso ambiente, porque muitas vezes existem circunstâncias ruins ao nosso redor, nós acabamos desistindo, nós acabamos parando. Quantos aqui conhecem pessoas que já desistiram e já pararam? Não souberam passar por pressões, não souberam e não entenderam as circunstâncias, pararam porque olharam para a igreja, não olharam para Cristo. Alguém aqui vem por causa da igreja? Você vem para a igreja por causa da igreja? Tem alguém aqui que vem por causa da igreja? Nós estamos aqui porque nós sabemos quem Ele é e por quê. E por que Ele é. Você está entendendo? Diga amém. Muitas vezes nós estamos cansados, abatidos, desanimados, mas nós não podemos parar. Alguém já veio para a igreja cansado, abatido, desanimado? Alguém já veio para a igreja dizendo: ó céus, ó dor, ó vida? Quase todos nós. Eu fico dizendo muitas vezes: cansado eu continuo, abatido eu continuo, ferido eu continuo, sofrendo eu continuo, sem o apoio eu continuo. Porque essa deve ser a nossa vida. Quantos aqui são jovens abaixo de 100 anos? A palavra de Deus diz: ei, eu te escolhi porque você é jovem. Quantos aqui são jovens abaixo de 100 anos? Você não consegue nem dar amém. Quantos aqui são jovens, cheios do vigor, cheios de saúde, abaixo dos 100 anos? A palavra de Deus diz: ei, eu escolhi você porque você é jovem. Eu escolhi você porque eu sei que você tem capacidade de não parar no meio do caminho. Tem alguém aqui imparável? Você está entendendo a diferença? Agora pega um velhinho de 100 anos e fala para ele: você é diferente. Entenda isso.
em meio a tantas situações, eu e você não podemos parar. Você pode dizer amém? Existe algo reservado para mim e para você. Existe uma honra, existe uma excelência do trono de Deus para a minha vida, para quem não para. Existe honra para as nossas vidas. Existe honra para quem não para. Existe honra dos céus para você que não desiste. E eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, a carta escrita pelo apóstolo Paulo, Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. Hebreus capítulo 10, versículo 35 e 36. A palavra de Deus diz assim: se você achou, diga amém. Se você não achou ainda, diga: estou indo encontrar. Amém. Palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, 35 e 36 diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Existe uma honra para quem não desiste, existe uma honra para quem não para, ela será ricamente recompensada. Ei, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Ei, você quer receber uma grande promessa sobre a sua vida? Não pare jamais. Você quer receber grandes milagres sobre a sua vida? Não pare, porque Ele é fiel para cumprir, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Ei, quer fazer a vontade de Deus? Faça muito bem feito, mas não pare, porque senão você não vai receber aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Ei, existe uma promessa sobre a sua vida. Você não pegou isso? Existe uma promessa sobre a sua vida. Se você é o imparável, existe uma promessa de Deus para você, dizendo: ei, se você não parar, eu vou te dar aquilo que você quer. Ei, eu vou suprir as suas necessidades. Não vai te faltar sabedoria, não vai te faltar conhecimento, não vai te faltar nada, mas você precisa viver a minha vontade. É por isso que você é um escolhido de Deus. Você está entendendo isso? A palavra de Deus aqui é muito claro. Aqui não está dizendo que você precisa ser um super cristão. Aqui está dizendo que você precisa perseverar e fazer a vontade de Deus. Perseverar significa não desistir, não parar, sim, continuar. A palavra de Deus não está dizendo que você tem que ser alguém que faz parte de uma elite espiritual de anjos, querubins e serafins. A palavra de Deus diz que você precisa cumprir a vontade dEle. Você só cumpre a vontade de Deus se você viver o seu propósito aqui. Sabe o significado da palavra propósito? Aquilo que você quer, aquilo que você conquista. Para você conquistar aquilo que você quer, você precisa viver a vontade de Deus. Você está entendendo? Diga amém. Essa palavra aqui, ela está dizendo: ei, você precisa ser simplesmente alguém comum, capaz de não parar. Quantos querem viver a vontade de Deus sobre a sua vida? Você precisa ser alguém que não pode parar. Quantos aqui querem viver as promessas de Deus sobre a sua vida? Seja alguém capaz de perseverar. Quantos aqui querem viver milagres sobrenaturais? Quantos aqui querem sim viver todas as promessas, tudo aquilo que Deus diz que vai se cumprir sobre a sua vida? Quantos querem viver? Seja alguém capaz de ser constante na palavra do Senhor. Nós somos uma geração que queremos todas as bênçãos do Senhor, mas não queremos trabalhar para o Senhor. Nós somos uma geração jovem, forte. Olha para a nossa igreja, é uma igreja jovem, forte, mas não tem a capacidade, muitas vezes, de fazer a plena vontade do Senhor, mas sim, somente receber do Senhor. Sabe, eu lendo o versículo 39 aqui do capítulo 10 de Hebreus: nós, porém, não somos dos que retrocedem, porque quem retrocede, quem volta para trás, são destruídos. É isso que esse versículo está dizendo. Todas as vezes que nós
buscamos realizar algo sobre as nossas vidas, nós não podemos parar no meio do caminho, porque nós não somos aqueles que retrocedem. Quem retrocede é destruído. Você pode parar e pensar, todos aqueles que voltaram para trás, todos aqueles que pararam, têm as suas vidas destruídas, morrem de vontade de viver aquilo que eu e você estamos vivendo hoje. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos, quantos jovens nós conhecemos que estão perdendo as suas vidas, talvez encontraram com você e falaram: olha, eu tenho vontade de voltar, mas eu não consigo, porque elas estão se destruindo no mundo, porque quem retrocede é destruído pelas obras de Satanás. Quem retrocede fica no meio do caminho. Muitas vezes nós nos empolgamos com os novos começos, nós queremos até viver coisas novas, não que seja errado você se empolgar nisso, mas nós desprezamos aquilo que deveria ter continuado, nós desprezamos os projetos antigos, queremos coisas novas, mas nós paramos no meio daquilo que nós deveríamos ter continuado. Você não pode desprezar aquilo que precisa ser concluído, porque aquilo que você não concluiu significa que você parou. E tem coisa que você não pode parar. Tem coisa que você não pode parar. Tem coisa que você tem que seguir em frente e não parar. Você está entendendo? Diga amém. Sabe, nós somos muitas vezes entusiasmados, ficamos assim, sabe, em começar esses novos projetos, mas começamos fracos, porque nós não terminamos o que precisava ter terminado. Se nós somos aqueles que almejam as promessas de Deus, tem alguém aqui? É bom que você saiba que você precisa perseverar. Tem alguém aqui que é perseverante? Essa é uma condição, então, para que nós possamos atravessar a linha de chegada, aquilo que nos é proposto, sermos perseverantes. Vira para quem está do seu lado e fala: seja perseverante. Eu admiro a Bíblia, sabia? Mais alguém? Realmente você admira a Bíblia? Quantos aqui são apaixonados pela Bíblia? Você tem coragem de beijar a sua Bíblia aí? Beija seu celular não, que você foi no banheiro com ele hoje. Eu sou apaixonado pela Bíblia, de verdade. Vários homens da Bíblia me ensinaram a passar pelo teste da perseverança. Vários homens da Bíblia passaram pelo teste don't stop, o teste de não parar e prosseguir. Eu olho para a história de Abraão. Quantos aqui já ouviram falar de Abraão? Abraão, ele recebe uma promessa aos 75 anos de idade. Você conhece bem essa história. Ei, aos 75 anos de idade, o homem recebe uma promessa que ele seria pai. Alguém já viu um homem de 75 anos receber uma promessa de ser pai? Alguém aqui já ouviu? Já ouviu? Já, gente, Abraão, você já ouviu isso? Mas essa promessa não aconteceu aos 75 anos de idade. Essa promessa aconteceu na vida dele aos 100 anos de idade, como diz a Bíblia. Ele esperou, ele não parou, ele não desistiu. Havia uma promessa sobre a vida dele. Existe uma promessa sobre aquele que faz a vontade de Deus. Você não está entendendo? Existe uma promessa sobre a vida daquele que faz a vontade de Deus. Deus não é aquele que tarda. Deus, ele nunca falhou sobre a sua vida e ele não irá falhar. Existe uma promessa para aquele que faz a vontade de Deus. Se tem uma promessa que você vai ser pai, que você vai ser mãe, você vai ser. Se tem uma promessa que você vai ser um dia alguém milionário, alguém rico, você vai ser, porque existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Existe uma promessa de Deus, não importa quanto tempo demore. Existe uma promessa de Deus para quem cumpre a vontade de Deus. Existe uma promessa de Deus sobre a sua vida, para você que é alguém constante, alguém que não desiste, alguém que não olha para trás. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Davi, o profeta Samuel chega até ele para ungí-lo
a ser rei de Israel. Saul está no trono, mas ele não assume rapidamente. Havia uma promessa que ele seria rei. Ele estava passando pelo teste de ser rei. Enquanto Davi estava no pasto, enquanto Davi estava matando leão, enquanto Davi estava matando onça, matando cobra, matando jacaré, não importa o que Davi estava fazendo, ele estava passando pelo teste da vontade de Deus. Ele estava ali, trabalhando, ele estava ali fazendo a vontade de Deus, para que a promessa se cumprisse sobre a sua vida. Ei, ele recebe uma promessa jovem, ainda jovem. Existe jovem aqui neste lugar? Ei, ele recebe uma promessa ainda jovem, e aos 22 anos de idade, aos 22 anos de idade, tem alguém aqui com 22 anos de idade? Aproximadamente, na sua idade, Diego, com esses cabelos brancos todo. Tem gente aqui com 22 anos de idade. Alguns historiadores dizem que essa promessa se cumpriu 22 anos depois. Você é ungido a rei e você só vai herdar um trono 22 anos depois. Você está entendendo isso? Deus, ele não falhou, ele cumpriu aquilo que ele prometeu. Deus vai cumprir promessas sobre a sua vida, mas é para aqueles que não param, é para aqueles que vivem a vontade de Deus. Está entendendo isso? José do Egito, quantos aqui já ouviram essa história? São histórias que nós ouvimos assim, nós sabemos contar o tempo todo. José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Ele passa dentro de um poço, escravizado 13 anos dentro de um lugar escuro, dentro de um buraco, 13 anos como um Zé Ninguém, 13 anos escondido, sem ver talvez a luz do dia, 13 anos sem cumprimento dos sonhos, 13 anos talvez de humilhação, 13 anos, José passou pelo teste do tempo, José passou pelo teste da perseverança, José precisou passar por isso, 13 anos, muitas vezes eu e você, nós não suportamos dias, e nós acabamos desistindo. José foram 13 anos, se você notar bem essa história, sabe, a gente acaba entendendo que Deus exalta, e Deus tem honra para quem passa pelo teste da perseverança. Existe algo separado para quem espera no Senhor, existe algo separado para quem não para, porque esses homens não pararam em meio às circunstâncias, não desistiram em meio às situações, e eu e você, qualquer pisadinha no nosso calo, nós desistimos, nós paramos, e nós não vemos as promessas de Deus se cumprirem sobre as nossas vidas, porque simplesmente nós paramos. Não existe promessa que se cumpra sobre a vida daqueles que param. Você está entendendo? O apóstolo Paulo, um dos homens que eu admiro muito na palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, eu vejo a história de Paulo, pastor Nobuyuki pregando esses dias, eu não lembro se foi esse domingo passado, e eu vejo que o apóstolo Paulo escreveu, ele disse assim, 2 Coríntios capítulo 11, 25 ao 28, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando em uma parte e a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Existem falsos irmãos. Faz assim, ó, não olha para o lado não, gente, olha para cá, existem falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei o frio e nudez. São palavras do apóstolo Paulo. Me inspira muito este homem, porque no final praticamente da sua vida, ele escreve uma carta em 2 Timóteo capítulo 4, ele escreve ainda assim,
diante de ter passado de todas as circunstâncias, todas as situações, Timóteo, eu combati um bom combate, eu corri a carreira da fé e guardei a minha fé. Olha o que esse homem passou. As situações não foram capazes de roubar a fé de Paulo, não foram capazes de fazer o apóstolo Paulo desistir, diante de todas as coisas que ele passou. Muitas vezes nós ficamos molhados ao vir para a igreja, porque a gente tomou uma chuva, a gente volta embora. Eu passei frio, passei sede, tive calor, tive fome, mas eu não desisti. Muitas vezes nós não viemos para a igreja por um simples, nossa, está muito calor hoje, eu não vou na igreja. A gente já passou por isso, a gente já passou por essa certa situação dentro da nossa mente. Situações como essas, circunstâncias como essa não podem roubar a tua fé, não podem fazer com que você desista. Você está entendendo? Diga amém. Quantos aqui confiam no Senhor? Continue confiando nele, fazendo a vontade dele, para que ela se cumpra sobre a sua vida. Você está entendendo? Você está entendendo? Diga amém. Sabe, o que eu quero dizer para você nessa noite, que não é sobre tudo dar certo. Nem tudo vai dar certo na sua vida. Eu disse esses dias aqui, existem mais de 3.000 promessas liberadas sobre as nossas vidas, mas não significa que vão se cumprir todas. Existem todas liberadas para mim e para você. Mas sabe algo que eu descobri também? Existe algo, essas 3.000 promessas podem ser que se cumpram sobre as nossas vidas, desde que você viva e desde que você faça a vontade de Deus sobre a sua vida. Não é sobre tudo dar certo, é sobre não parar. Não é sobre tudo dar certo, é sobre você continuar em meio às circunstâncias. Não é sobre tudo dar certo, mas é você, ei, eu persevero, eu não desisto. Você está entendendo isso? Só você e Deus sabe a situação que você está passando hoje. Só você e Deus sabe aquilo que está dentro do seu coração. Só você e Deus sabe todas as vezes que você pensa e fala, hoje eu vou parar. Só você e Deus sabe, eu não vou continuar esse projeto. Só você e Deus sabe todas as vezes que você falou, Senhor, eu não quero mais, eu vou desistir, eu vou abrir mão da minha vida, eu vou abrir mão das minhas coisas. Só você e Deus sabe todas as vezes que você falou isso. E se você falar, eu nunca falei isso, eu preciso te dizer, mentiroso. Porque você é de carne e osso, você é humano, assim como eu. Em vários momentos nós pensamos em desistir, mas existe algo maior dentro das nossas vidas, que é a perseverança, a confiança que nós temos em Deus, dizendo, ei, não desiste, porque eu tenho uma promessa ainda a se cumprir sobre a sua vida. Não pare. Vira para quem está do seu lado e diga, não pare. Existe uma promessa de Deus para aqueles que perseveram. Vira para quem está do seu lado e fala, ei, continua perseverando. O Vini estava dizendo aqui como a vida dele mudou, né, Vini? Graças a Deus. Graças a Deus a vida dele mudou. Mudou para pior? Casou, é homem sério. E Deus tem feito ainda grandes coisas, porque está vivendo as promessas do Senhor. Eu vejo o Cleitinho às vezes cansado, abatido, desanimado. Ainda não casou, mas Deus está preparando o melhor para você. O Luquinhas mesmo, eu olho aqui, quanto tempo esse menino tentou. Uma vez por ano tentava fazer um filho e conseguiu. Tentou, conseguiu, né? Eu vejo, ele fala às vezes, eu vendo um vídeo dele essa semana, eu até gravei, gente, eu confesso para vocês o meu pecado. Ele estava dando uma entrevista, alguém viu? Assista, TV Hortolândia, Luquinha dando uma entrevista lá. Depois você vai lá, TV Hortolândia, você vê a entrevista. Eu não era nada, eu não era ninguém. Tentei ser jogador de futebol para alimentar minha família. E eu vejo a vontade que ele tinha de jogar num time grande, né? E ele parou, e eu falo, mano, não para não. Continua jogando um amador na cidade. Está ganhando dinheiro, bastante dinheiro. Glória a Deus. Foi mais forte que eu, mano. Eu gravei o vídeo, eu peguei a parte legal, depois eu te mostro. Sabe, e eu vejo
O Lucas, eu brinco muito com ele, eu tenho liberdade para brincar com ele. Mas o Lucas, ele não parou. Ele abriu mão do sonho dele. Ele renunciou o sonho dele para viver os propósitos de Deus sobre a sua vida. Você sabia disso? Muitas vezes eu e você, nós paramos onde nós não podemos parar, mas nós não pensamos que nós poderíamos ter renunciado. Você está entendendo? Às vezes o que eu e você nós precisamos fazer é renunciar, não é parar. É renunciar para viver a vontade de Deus. Porque quando a gente vive a vontade de Deus, se cumprem os propósitos dele sobre as nossas vidas. Está aqui na Bíblia. Existem promessas de Deus para aqueles que permanecem. Está aqui. Renunciou, vive todas as promessas de Deus. Tem uma grande e linda família, né? É jogador do time amador. Está aqui na minha frente o testemunho aqui, ó, de eu falar. Você está entendendo? Existe uma promessa para mim e para você. Eu não sei se você sabe, mas a palavra perseverança, no original da sua palavra, no livro de Hebreus capítulo 10, ela fala que perseverança significa sob, permanecer confiante. Ei, permanecer sob a tempestade, permanecer sob a tentação, permanecer sobre qualquer ataque de inimigo contra a minha vida. Ei, permanecer sobre qualquer distância de coisas ruins sobre a minha vida, permanecer sobre qualquer circunstância contra a minha vida, permanecer significa ser perseverante. Em meios a aquilo que você está vivendo, que eu disse que é só você e Deus sabe o que você está vivendo, você precisa permanecer sobre. Você está entendendo? Talvez hoje aqui neste lugar você entrou e pensando: eu vou desistir, não renunciar, eu vou desistir de tudo da minha vida, eu vou abrir mão porque não dá mais. Eu vou desistir dos meus sonhos, eu vou desistir dos meus planos, eu vou desistir de tudo aquilo que um dia eu imaginei que um dia eu iria conquistar. Eu vou desistir. Não é renúncia, é desistência. Talvez você entrou aqui para você ouvir alguém que está do seu lado ouvindo e dizendo para você: não pare. Não pare. Para alguém que está do seu lado e dizer para você: não pare. Vanessa, não pare. Dani, não pare. Bruno, não pare. Vini, não pare. Porque é muito fácil a gente desistir. Renato mesmo hoje fazendo a barba, quase não veio para a igreja. Eu assisti, Renato. Ele estava cortando a barba, de repente quebrou a máquina. Metade da barba dele. Não ia vir para a igreja, não parou. Né? Veio para a igreja, passou a gilete tudinho, né? Tesourão de cortar grama. Olha no olho de quem está do seu lado e fala: não para não. Sabe por quê? Eu disse esses dias, existem pessoas que estão olhando para a tua vida, existem pessoas dentro da tua casa que estão olhando você, porque você é isso que você prega, não é? Você diz que é apaixonado pela Bíblia. Se você é apaixonado pela Bíblia, no mínimo você precisa ser parecido com Cristo em todas as situações. Então existem pessoas dentro da sua casa que estão olhando para você, dizendo para você: não desiste não, porque o dia que você desistir eu não consigo mais te olhar para continuar em frente. Existem pessoas dentro do ambiente de trabalho, por mais que você talvez não fale de Cristo, mas observa a tua vida dizendo: olha, não para não, porque você está pregando o Evangelho para mim, com o seu jeito de ser Cristo. Você está entendendo? A imagem e semelhança de Cristo. Eu preguei isso aqui esses dias. Eu falei isso. Existem pessoas que, tipo, se você parar, se você desistir, abrindo o jogo para vocês aqui, elas vão para o inferno. Sabia? Não para não. Olha para quem está do seu lado: não para não. Fala para quem está do seu lado: não desiste não.
Então entenda algo, desistir não é uma opção para mim e para você. Porque para mim e para você existe somente um plano: não parar, permanecer no Senhor e fazer a vontade de Deus, para que ela se cumpra sobre as nossas vidas. Desistir não é uma opção para mim e para você. Você não está entendendo? Desistir não pode ser uma opção para mim e para você. Desistir não é um plano B, desistir não é um plano C, desistir não pode ser para mim e para você. Você está entendendo? Tem alguém aqui que está me ouvindo neste lugar? Você não pode desistir em meio às situações, você não pode desistir em meio às circunstâncias, porque não existe o plano de desistir para aqueles que fielmente servem ao Senhor. Ei, o que eu e você nós precisamos fazer é servir ao Senhor e fazer a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Desistir não pode ser uma opção, uma vez que nós conhecemos a Ele, uma vez que nós estamos ligados diretamente a Ele, uma vez que nós reconhecemos quem Ele é, nós não podemos parar as nossas vidas. Não pare. Eu estou dizendo para você, ei, serão os 3 melhores meses das nossas vidas, porque nós vamos impactar essa cidade, porque nós seremos imparáveis, nós seremos alguém constantes, nós seremos aqueles que iremos permanecer, nós iremos ser alguém que vamos fazer a vontade de Deus. Durante esses 3 meses, durante esses 3 últimos meses, nós vamos ver milagres acontecendo sobre as nossas vidas. Ei, mas é para aqueles que não vão parar, será para aqueles que não vão desistir. Pastor, o senhor está falando de não parar, uma palavra muito bacana de autoajuda. Não, Cristo nunca foi autoajuda. Cristo é aquilo que completa as nossas vidas. Cristo não é aquele que te ajuda, é aquele que faz aquilo que Ele prometeu. Você precisa entender algo. Talvez você não está tendo vitórias ainda. Ainda você pode dizer amém? Talvez você não está tendo vitórias ainda sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque não significa que sempre ganhar vai ser sucesso sobre a sua vida. Mas talvez esperar a vontade de Deus vai ser a maior vitória que você pode conseguir sobre a sua vida. Talvez você não está vendo os milagres acontecer sobre a tua vida. Ei, vitória em milagre significa permanecer de pé. É isso que significa isso. Sabe, vitória muitas vezes significa, ei, em qualquer situação da minha vida eu não paro, eu não paro, eu não paro. Sabe, poucas pessoas sabem, mas os primeiros 6 meses do ano, eu estava sem trabalho. Pastor, 6 meses. 6 meses para um pai de família, com 2 bacuri que come mais que dragão faminto, mais que dinossauro tirando rex. 6 meses. Ainda bem que a minha mulher é rica. Recebe aí. Ainda bem que ela é rica, rica de saúde. Mas 6 meses é o suficiente para um pai de família desistir? 6 meses é o suficiente para você parar? 6 meses é o suficiente para você não continuar vivendo ali a vida que você está vivendo? Entenda algo. Permaneça, continue fazendo a vontade de Deus, porque a gente não depende dos nossos braços, nós dependemos do Senhor. Mas se você parar, se eu tivesse parado durante esses 6 meses, meu Deus do céu, 6 meses eu estava com muita alegria fazendo tudo o que eu podia aqui nessa igreja. Eu falo que Deus até não deixou eu trabalhar para a gente instalar as coisas aqui, ó, para fazer as coisas aqui na igreja. Apesar que foi pouco tempo depois, né? Quase eu terminando. Mas foram 6 meses eu entendendo que Deus tinha algo maior sobre a minha vida, que os planos de Deus se cumpririam sobre a minha vida, que eu iria terminar com as promessas de Deus
sendo realizada sobre a minha vida, porque eu estava vivendo a vontade dEle. Só vive a vontade de Deus quem permanece, quem continua. Você está entendendo? Você não está entendendo? Desconfortável, você precisa continuar. Não vendo vitórias, você precisa continuar. Quando está tudo difícil, você precisa continuar. Quando você perdeu as esperanças, você precisa continuar. Porque é Deus que cumpre sobre as nossas vidas. Desconfortável, continue. Não está favorável, pastor, sobre a minha vida, continue. Não para não. Eu digo que eu lembro da pandemia, né, Luquinha? Eu conheço vários pastores que fecharam igrejas. Nós tínhamos todos os motivos também para fechar a nossa igreja, né, para ter parado e fechado. E a gente tudo preocupado. Chegamos a colocar o nome dos membros e os lugares na igreja. Nós estávamos lá perto do São Vicente. Nós poderíamos não ter feito lives, nós não paramos, nós incansavelmente trabalhamos. Deus cumpriu a vontade dEle, nós nos tornamos uma das maiores igrejas da cidade, porque nós não paramos. Existem promessas para aqueles que não param. Você está entendendo? Diga amém. Permanecer é um dos temas que mais fala comigo. E permanecer é um dos tempos, em meio aos tempos que nós estamos vivendo, é o que mais eu e você precisamos ouvir. Porque só vai para o céu quem permanece, sabia? Só vai para o céu quem viver a vontade de Deus sobre essa terra. Você está entendendo? Você talvez pode perguntar: pastor, e se eu desistir agora? Se você desistir agora, você não vai ver Deus cumprindo aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Pastor, e se eu parar agora? Você parou e perdeu aquilo que você poderia ter vivido a eternidade inteira. Você está entendendo isso?